A paz de Cristo. Livro de Neemias, capítulo de número 5, versículo de número 1 diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Aqui, meus irmãos, capítulo 5 de Neemias, eles já viram que realmente o povo estava em situação adversa, estavam passando necessidade, e eles viram que para reconstruir foi necessário o esforço de muitos. Assim como eu li aqui, o capítulo 4, versículo 6, falou que eles tinham ânimo para trabalhar. Porém, meus irmãos, desencadeou 4 motivos para terem problemas econômicos. O primeiro, Judá estava isolada, comercialmente dos povos vizinhos. Não tinha como fazer nenhum escambo, uma troca de produtos. Segunda coisa, a reconstrução prendeu demais o povo que estava animado, queria reconstruir logo. E muitos homens foram tirados da produção dos grãos para poder fazer esse trabalho e aí acabou não fazendo a colheita. Outra coisa foram os fatores climáticos também, que atrapalharam a safra. E aí houve aquela fome terrível lá. Último aspecto foi: os administradores anteriores exploravam o povo, estavam ali só explorando o povo, praticamente como escravo. Alguns já haviam dado seus filhos, aqui nos versículos seguintes a gente pode ver isso, e aí eles estavam numa situação muito ruim mesmo. No versículo de número 14, diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Atarxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ou seja, aqui a gente pode entender que Neemias, ele foi nomeado governador de Judá, ali aquela área toda ali, ele era governador, estava debaixo do império. E ele ali, mesmo como governador, ele vendo a aflição do povo. Aqui no capítulo 5 ele tira a usura, ou seja, tira os juros do que aquelas pessoas estavam devendo, porque deviam muito. E aí ele fala: olha, mesmo eu sendo governador dessa terra, eu não peguei o salário de governador. Eu não peguei porque eu vi que o povo estava em grande miséria, em grande adversidade. Eu, sendo judeu, eu não posso pegar o salário de governador. Eu vou deixar para dividir para que todos tenham, para que todos melhorem junto. E aí, aqui no 19, ele faz um apelo a Deus. Ele fala assim: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Ou seja, Neemias foi um homem, realmente um homem de Deus. Ele, além dele governar durante esses 12 anos, largar lá a comodidade, meu irmão, minha irmã, Neemias estava numa situação muito cômoda. Ele era copeiro do rei, o homem que dominava aquelas terras todas. Ele estava ali, a bel prazer, comendo do melhor, comendo a mesa do rei, provando as coisas para o rei como copeiro real. Ele dava a taça na mão do rei. Ele largou tudo para enfrentar esse caos, essa miséria, em prol do povo. Ele queria ajudar e ele foi levado para lá, ele foi nomeado governador, ele ficou responsável e nem salário ele pegou. Sabe por quê? Por amor àquelas vidas. Por amor ao Deus que ele servia. E aí ele fala para o Senhor: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz esse povo. E ele estava ajudando, estava sendo um homem usado por Deus ali. Mas mesmo assim, Neemias não passava bom bocado não. No capítulo 6, os inimigos conspiraram e tentaram intimidar Neemias de todo jeito. Mesmo ele estando ali para fazer o bem,
Sambalat, Tobias não queriam, e Gesem não queriam que eles edificassem nada. Eles tinham raiva, não queriam que eles fizessem nada ali, mas do jeito que estava a obra avançada, não teve como eles impedirem. E a partir do versículo 15 foi terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-os todos os inimigos, temeram todos os gentios, nosso círculo vizinho, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. A melhor coisa é quando o inimigo, ele de tanto te perseguir, chega uma hora que ele para e fala, realmente, Deus está com ele, não tem como mais eu fazer nada. Às vezes a pessoa tenta acabar contigo, acabar com as tuas coisas, e aí ele chega uma hora que ele reconhece, fala, não tem como eu competir com esse Deus, não tem como. Realmente Deus está com ele, é o que viram aqui, esses homens tentaram de todo custo, mas chegou um momento que eles falaram, agora só nos resta sentar e chorar, porque Deus está com eles. E aí no capítulo de número 7, versículo 3, ora, uma vez reedificado o muro, no versículo 1, e assentadas as portas, estabelecidos porteiro, cantor e levita, aí ele foi nomeando as pessoas, né? Neemias. E no 3 ele diz, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. O que Neemias queria dizer com isso? A cidade amanheceu muito cedo e deixar os portões abertos, poderia alguém entrar e tentar contra eles. E ele falou, até que aqueça o sol. Lá para as 10 da manhã, aí sim a gente abre o portão. Por quê? No versículo 4 diz, a cidade era espaçosa e grande. A gente sabe que Jerusalém, na época de Davi, de Salomão, era uma coisa. Mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. O povo ainda estava se reestruturando. Para alguém entrar e guerrear contra e tomar tudo era fácil. Então, para que não viesse a acontecer isso, ele fala, olha, enquanto o sol não aquecer, não se abram os portões. Tem pouca gente ainda aí para que venha, a gente está de sobremaneira guardado. Aí aqui ele fala a relação dos que voltaram a Jerusalém. Todo o povo que voltou, a gente já havia falado que o total era 42.360, fora os servos e as servas. Esse povo reiniciou a Jerusalém, a qual havia sido destruída, transportada, e esse povo ele reinicia. Fazem contribuição para o templo, e no capítulo 8, Esdras, ele lê a lei diante do povo. Aí começa toda aquela coisa. Estruturou o templo, estruturou os muros, colocou pessoas dentro da cidade. Agora eles vão ler a lei para fazer aquilo que Deus quer. Porque senão não adianta nada. Vai vir outro ali, vai destruir tudo e vai acabar com tudo. Aí eles fazem a festa dos tabernáculos. No dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, e achou escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabana durante a festa do 7º mês. Aí ali eles fizeram a festa dos tabernáculos. Neemias, ele era governador, e Esdras era sacerdote e escriba. E os levitas ensinavam todo o povo, que lhe disseram, este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteei nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Muito, muito lindo, muito interessante, porque depois que eles reconstruíram tudo, leu a lei, e eles, todos aqueles que estavam ali, até os de mais idade, eles choraram, porque viram que realmente Deus ele tinha feito algo. E é muito legal, meus irmãos, quando Deus ele realmente está conosco e quando a gente consegue fazer algo. Tem gente que, às vezes a luta ela está ali no comecinho, ela
Às vezes a gente perde até um pouco de esperança quando está no meio, às vezes quando está para terminar, a gente já sofreu tanto, já apanhou tanto que quando está chegando no final a gente já quer esmorecer. E aqueles homens ali, eles persistiram. Eles largaram tudo para poder construir o mais rápido possível. E pela perseverança deles, eles venceram e aí choraram como criança. É muito bom a gente receber a nossa bênção, né? É muito bom a gente dar testemunho daquilo que a gente consegue depois de tempos. Depois de uma luta enorme, passa anos, e aí você acha que não tem solução, e quando vê a solução você se derrama, porque você sabe que foi o Senhor. Sem Ele nós não conseguimos vencer. E aí assim aconteceu com esse povo aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.